Alunos, hoje nós estaremos indo para a nossa quinta aula, que é sobre intercorrências nas gestações. Dentre as intercorrências mais importantes, nós vamos falar sobre as DEGs. O que são DEGs? Doenças hipertensivas específicas da gestação. As doenças hipertensivas específicas da gestação é uma patologia que acomete somente as gestantes. E, em geral, ali na segunda metade da gestação. Mais frequentemente, no terceiro trimestre gestacional. As síndromes hipertensivas, elas são complicações mais frequentes na gestação e constituem no Brasil a primeira causa de morte materna, principalmente quando se instalam na forma já grave, que é o caso da eclâmpsia. As DEGs, elas são classificadas em hipertensão, pré-eclâmpsia, eclâmpsia propriamente dita e a síndrome de HELP. Os sinais da hipertensão é quando essa gestante ela apresenta os níveis da PA sempre elevados, maiores que 140, e se mantém ali nesse linear de 140 e só aumenta, vai só aumentando e cada vez mais aumentando. Ele nunca está em um linear abaixo que 140. Já a pré-eclâmpsia, ela é uma tríade de sintomas, que é a hipertensão, o edema e a presença de proteinúria. A pré-eclâmpsia, ela tem como forte indício o edema generalizado, principalmente ali na parede abdominal, na face, na região ombrossacra e nas mãos. O aumento do peso de 1 kg por semana também ocorre. E outros sinais podem surgir à medida que a doença for evoluindo, mas para pré-eclâmpsias, os três principais sintomas são a hipertensão, o edema e a proteinúria. As cefaleias, tonturas e os distúrbios visuais, eles podem aparecer em decorrência da irritabilidade do sistema nervoso central. Em alguns casos, a retina ela pode até se deslocar e depois ela se fixa novamente quando essa gestante pare. Já na eclâmpsia propriamente dita, o edema ele é bem acentuado, que pode até deformar a feição dessa gestante e torná-la irreconhecível. Os sintomas como oligúria, anúria, proteinúria, eles aparecem e a PA ela pode atingir uns valores acima até de 180 por 110. Nos casos da eclâmpsia propriamente dita, tem as convulsões. Essas crises elas começam ali com o bater das pálpebras ou por um espasmo nos músculos faciais, e os olhos eles ficam bem abertos e bem fixos. As pupilas geralmente ficam bem dilatadas. Na sequência, todo o corpo se enrijece e todos os músculos eles se contraem e relaxam alternadamente. Após uma convulsão, a gestante ela fica em coma, que varia de duração e profundidade. Então, dessa forma, a hipertensão é caracterizada pelos níveis de PA alterado e que sempre se elevam. A pré-eclâmpsia é caracterizada pelo edema, a proteinúria e a hipertensão. Já na eclâmpsia propriamente dita, vem todos os sintomas da pré-eclâmpsia, que é o edema, a proteinúria e a hipertensão. Esses sintomas eles vêm bem acentuados. Somado a esses sintomas, nós temos a convulsão. A convulsão é um sintoma que diferencia a eclâmpsia da pré-eclâmpsia. E nós temos também a síndrome de HELP, que é uma situação que acontece também na gravidez e que é caracterizado pela hemólise. A hemólise é a destruição ou quebra das hemácias. Também ocorre a alteração das enzimas do fígado e a diminuição da quantidade de plaquetas, que coloca em risco tanto a mãe quanto o bebê. Essa síndrome normalmente ela está relacionada com os quadros de
pré-eclâmpsia ou de eclâmpsia já bem grave. E os sintomas da síndrome de HELP, eles são variados. Geralmente eles aparecem aí entre a 28ª e a 36ª semana gestacional, mas os principais sintomas da síndrome de HELP é a dor epigástrica, a cefaleia, alteração da visão, a PA alterada, mal-estar geral, náuseas, vômitos, proteína na urina e a icterícia. Então, o que diferencia hipertensão, pré-eclâmpsia e eclâmpsia propriamente dita da síndrome de HELP é a dor epigástrica, que nas outras patologias não tem dor epigástrica, apenas na síndrome de HELP. Então, a cura para a DEG é o parto. Logo que essa gestante parir, se não tiver evoluído por uma forma muito grave, que tenha acometido de forma muito severa o sistema nervoso central, logo depois que essa gestante parir o seu bebê, ela volta ao seu quadro de estado normal. E por essa razão, se o parto ele não é aconselhado devido à prematuridade fetal, os esforços eles são dirigidos no sentido de controlar os sinais e sintomas a fim de melhorar a condição materna e fetal até que o parto possa ser realizado. Ou seja, se essa gestante tiver numa idade gestacional onde o bebê está muito prematuro, o pulmão não está muito maduro para esse bebê nascer e não precisar de suporte respiratório, eles têm que ter outra medida para poder propiciar um conforto para a mãe e para o bebê e que esses sintomas não fiquem tão graves de forma a causar um dano severo e irreversível. Os objetivos terapêuticos do tratamento da DEG são finalizar a gestação com o mínimo de trauma materno fetal, promover o desenvolvimento normal da criança, restaurar, sobretudo, a saúde materna, diminuir a irritabilidade do sistema nervoso central, controlar a pressão sanguínea e promover a diurese dessa gestante. A DEG ela é considerada uma doença possível de prevenção, em quase todas as circunstâncias. Por quê? Se eu sou enfermeira lá do meu posto de saúde no meu bairro e uma gestante vem até mim para consulta de pré-natal e eu estou observando que ela está com edema acentuado, que ela está ganhando peso de forma anormal, ela vem apresentando uma hipertensão sempre constante, os níveis pressóricos da PA estão sempre elevados, eu tenho que investigar para saber o que está acontecendo com essa gestante. Então, às vezes tem gestante que já chega nos relatando que está se sentindo muito inchada, está se sentindo muito gordo, com mau estado de cabeça, sonolenta, a pressão sempre alta. Nesses casos em que a gestante já traz a sintomatologia e nos relata, é mais fácil porque nós podemos documentar via prontuário e encaminhar ela para o pré-natal de alto risco, encaminhar ela também para consulta com um obstetra, para que possa ser feito a realização de exames. E a gente também já pode pedir ali, numa guiazinha de exame, a urina de 24 horas, que é para a gente saber se tem presença de proteína na urina ou não, que é um indicativo forte já da eclâmpsia instaurada, ou de pré-eclâmpsia. Então, se a gestante não nos relata isso, mas nós, quanto enfermeiros, que temos que ter um olhar muito minucioso voltado à gestante, visto que nós estamos tratando de 2 pacientes, que é a mãe e o bebê, e nós vemos que ela está apresentando um edema bem considerável, nós estamos vendo que ela está com mal-estar, apresentando mal-estar diante da sua postura física, e estamos vendo que a PA está alterada. Nós não podemos simplesmente finalizar a consulta do pré-natal, relatar os sintomas que nós observamos e mandá-la para casa. Nós, ao identificarmos visualmente essas alterações na gestante, logo nós a encaminhamos também para o pré-natal de alto risco e solicitamos a urina de 24 horas, para que dessa forma a gente possa ver se tem a presença de proteína na urina. Se o resultado vier positivo, aí nós temos que encaminhá-la
para o pré-natal de alto risco com um relatório, anexando o resultado desse exame, colocando o exame físico que a gente fizer nessa paciente, relatando ali, né, nesse relatório, o que nós vimos, né, visualmente, diante o que essa gestante está apresentando, nós relatamos ali nesse relatório e encaminhamos ela para o pré-natal de alto risco, porque lá é que eles vão conduzir a forma do que vai ser, de que quais são as estratégias que vão ser feitas para poder minimizar os danos para essa gestante. Dessa forma, o enfermeiro é um dos profissionais de nível superior da área da saúde responsável pela promoção, prevenção e recuperação da saúde dos indivíduos, principalmente se esse enfermeiro atuar profissionalmente na atenção primária à saúde, que é as estratégias de saúde pública, né, os postos de saúde. As condutas de enfermagem para pacientes com DEG induzida pela gravidez incluem diminuir a irritabilidade do sistema nervoso central, controlar a pressão sanguínea, promover a diurese, controlar o bem-estar materno e fetal, auxiliar na dor, aliviar as náuseas e os vômitos e, sobretudo, tentar reduzir esse edema. Então, nós enfermeiros temos os protocolos pelos quais nós devemos nos basear, que são os protocolos do Ministério da Saúde, que nos traz quais são as condutas que nós temos que tomar com essa gestante. Porém, nós nunca vamos tomar essas condutas sozinhos. Mesmo que nós saibamos quais são os protocolos e sabemos o que fazer, nós temos que registrar no prontuário e encaminhar essa gestante para um pré-natal de alto risco o quanto antes. Porque no pré-natal de alto risco ela vai ter um aparato melhor para que possam intervir diante da sintomatologia e ter medidas, né, estratégias para poder curar essa gestante ou proporcionar um melhor tratamento, até porque na unidade básica de saúde nós não temos recursos para dispor do que aquela gestante precisa para a DEG. Então, cabe ao enfermeiro saber identificar toda a sintomatologia das gestantes para poder intervir precocemente e evitar que as DEGs se instalem ou cause um dano muito severo. E por isso que é importante prestar uma assistência de qualidade e ofertar informações e um plano de cuidado para cada gestante. Lembrando que cada gestante tem a sua peculiaridade, para que todas tenham um período gestacional o mais tranquilo possível. E então, para recapitular a nossa aula, vamos relembrar aqui da diferença entre as DEGs. Lembrando que a DEG é classificada em hipertensão, pré-eclâmpsia, eclâmpsia propriamente dita e a síndrome de HELP. A hipertensão é quando essa gestante aparece com os níveis pressóricos da PA maior que 140 e sempre aumentando. A pré-eclâmpsia é caracterizada por 3 sintomas principais, que é a hipertensão, o edema e a proteinúria. Já a eclâmpsia propriamente dita, ela vem com a hipertensão, o edema, a proteína na urina e as convulsões. A síndrome de HELP, ela vem também tanto com mal-estar, quanto com proteína, quanto com edema. E o que difere a síndrome de HELP das outras síndromes é que a síndrome de HELP, a gestante apresenta uma dor epigástrica. Então, contudo, nós podemos observar que o enfermeiro, ele possui uma função extremamente importante no cuidado com a gestante voltado para as DEGs, porque ele é o primeiro que pode identificar visualmente que essa gestante está apresentando uma DEG e que pode evoluir para as formas mais graves, como é o caso da eclâmpsia. E tem também subsídios para poder intervir, promover a saúde para essa
gestante e intervir também no casos em que, infelizmente, as DEGs já estiverem instauradas. Então, nós enfermeiros temos que estar sempre preparados, sempre atualizados e, sobretudo, sempre ofertar uma assistência de qualidade para essa gestante, para que dessa forma nós possamos identificar quaisquer problemas. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima.